Olá! Hoje a gente tem uns materiais bem interessantes para analisar. Um resumo do Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, e também umas discussões sobre inteligência artificial. Isso aí. A ideia é tentar entender o que definiu o sucesso, digamos, de certas sociedades lá atrás. E pensar como a tecnologia hoje pode estar redesenhando o nosso futuro. De um jeito parecido ou totalmente novo. Vamos nessa? Vamos sim. Acho que vale começar pelo Diamond, né? Entender a tese central dele sobre por que a história foi como foi, para depois a gente fazer a ponte com a IA, que é onde as fontes mais novas entram pesado. Beleza. Então, Diamond. A pergunta dele é forte. Por que foram os europeus que colonizaram tanto e não o contrário? Exato. E ele já começa descartando, assim, qualquer ideia de superioridade racial, né? Que ele acha racista e sem base nenhuma. Completamente. O argumento dele é materialista, baseado na geografia mesmo. Ele foca muito no eixo leste-oeste da Eurásia. Certo. Essa orientação facilitou e muito a difusão de plantas que dava para domesticar e de animais grandes também, tipo boi, cavalo. Uhum. E isso fez com que a agricultura e a criação de animais rolassem mais cedo e melhor lá do que, por exemplo, nas Américas, que tem um eixo mais norte-sul, dificultando essa troca. E essa agricultura mais turbinada gerou o famoso excedente de comida. Aí, esse é o pulo do gato. Porque aí sobra gente, né? Gente que não precisa ficar só na lavoura o dia todo. Exato. Aí você pode ter soldados, burocratas, gente para inventar coisas, trabalhar com metal, Vemos isso no Crescente Fértil, na China, depois Europa. o que leva direto para os elementos do título. Armas, germes e aço. São consequências dessa largada geográfica. Faz sentido. As armas e o aço vêm da tecnologia que essa galera especializada desenvolveu. Isso. Metalurgia avançada, armas melhores. E os germes, essa parte mais, sei lá, inesperada, talvez. Pois é. Viver perto de tanto bicho domesticado expôs o pessoal da Eurásia a um monte de patógenos. Com o tempo, criaram imunidade. Imunidade que os povos das Américas, por exemplo, não tinham para doenças como varíola, sarampo. E que foram devastadoras quando o contato aconteceu. Nossa, o exemplo da queda do Império Inca que ele dá é brutal. Pizarro com 100 e poucos espanhóis É um 168. contra dezenas de milhares de incas. Como pode? Cavalos que os incas nunca tinham visto, Exato, o fator surpresa, o medo. armadura, espada de aço e os germes invisíveis. Nas primeiras batalhas, a diferença tecnológica foi clara. Mas depois, as doenças fizeram um estrago talvez até maior. A conclusão do Diamond é essa. Vantagem ambiental, geográfica, não racial. Ok, isso fecha bem o raciocínio dele. Mas aí a gente salta para hoje. As fontes mais novas colocam outra coisa na mesa. A tecnologia. Principalmente a IA. E aqui a conversa muda de tom, né? Fica mais complexa, talvez até um pouco filosófica e assustadora. Sim, uma das fontes fala do Nick Bostrom, que antes era mais materialista e agora está até teorizando sobre, sei lá, uma super IA ser um veículo para alguma entidade alienígena ou espiritual se manifestar. Pois é, umas ideias bem viajadas, digamos, mas que se conectam com o transhumanismo, essa busca de usar a tecnologia para transcender o humano. Quase um virar Deus tecnológico, né? Que alguns veem como tipo anti-humano na essência. Exato. E daí vem os medos mais concretos, né? A IA ficar autônoma, priorizar a própria sobrevivência, mentir para a gente. Aquela história do aprendiz de feiticeiro, a criatura que foge do controle. Sim. E o medo bem real de que, mesmo com potencial para ajudar, tipo mapear fome, doenças, a IA acabe sendo usada para aumentar a concentração de poder e a desigualdade. E tem um incômodo que parece mais fundamental. Criar algo que a gente sabe que é ou vai ser mais inteligente que a gente. Aquela citação é ótima. A da galinha. Pergunta pra galinha como é ter alguém mais inteligente que ela. Captura bem essa ansiedade, né? Captura. Mas olha, tem outra fonte que traz uma visão mais, digamos, cética e histórica, que argumenta que talvez essa nossa discussão toda sobre os perigos da IA seja meio ilusória. Como assim? Tipo, parecida com discussões que povos antigos poderiam ter tido sobre tecnologias que acabaram varrendo eles do mapa. Compara a IA com a revolução agrícola ou com a pólvora. Entendi.
Tecnologias que mudaram tudo e muitas vezes de forma bem destrutiva para quem ficou para trás. Exato. Essa fonte vê a IA menos como uma entidade e mais como uma ferramenta potentíssima do capital, do mundo do dinheiro, como diz lá. Uma ferramenta para dominar, para aniquilar o que não serve mais? É uma visão bem dura. Sugere até que a inteligência biológica, a nossa, pode se tornar desnecessária para o sistema. Que a IA, baseada em silício, seria mais eficiente para manter o fluxo de energia. Nossa, pesado. Então, juntando tudo, a gente sai de um determinismo geográfico para um possível determinismo tecnológico. É isso? É um paralelo interessante, né? E assustador. Se a geografia deu vantagens enormes para uns grupos lá atrás, será que a IA é a nova força que vai reconfigurar tudo? O poder, a sociedade global? A questão que fica martelando com base nessas fontes é: a gente está no controle disso? Ou somos só, tipo, peças numa engrenagem maior, onde a tecnologia tem sua própria lógica? Uma lógica que talvez até ultrapasse a vida como a gente conhece, baseada em carbono. A discussão vai muito além do para que serve a IA, né? Toca no valor da vida humana, nosso lugar nisso tudo. Exato. Se no passado a geografia meio que ditou as regras do jogo da expansão humana, será que hoje, com a IA, a gente tem mais chance de escolher nosso caminho? Ou só trocamos um tipo de força determinante por outra, talvez ainda mais poderosa e que a gente nem entende direito? É a grande questão que essas leituras deixam. Estamos diante de uma força transformadora tão grande quanto a agricultura foi? E quais as consequências disso a longo prazo? Fica aí a reflexão, então. Que futuro a IA está desenhando pra gente? Estamos no comando ou só assistindo? Bom, material para pensar não falta. Até a próxima análise.